planejamento e orçamento. Perfeito, prazer, Leonardo. Tudo bem? Pessoal, Eduardo, até a minha participação aqui é curta, mas aí para fazer essa passagem de bastão aí pro Chico aqui, que ele que faz aí a nossa implantação do sistema, tá? Então, o Chico aí tá aí com a gente faz quanto tempo já, Chico? Eu já até me perdi, parece que... Pô, deve fazer quase um ano aí, mais ou menos. Quase um ano, cara. Já vai passando, já, passou um ano e meio, a gente está trabalhando junto. Ele tá aí fazendo várias implantações com a gente, então tem aí bastante experiência. Só comigo, acho que já fez umas 5, 6. Então aí tá com bastante demanda nessa questão também, mas aí a Facos aí vai ser ele que vai fazer essa implantação. Qualquer dúvida aí, vocês podem trocar ideia com ele, vai passar o contato, mas Eduardo, continua tendo meu número. Qualquer dúvida, manda uma mensagem, manda um e-mail, sinal de fumaça, o que precisar ali que a gente troca uma ideia. E aí, nos vemos no Constru Summit, então. Sim, com certeza. Tô tentando convencer a empresa a levar mais gente, mas eu, no mínimo, vou. Ah, coisa boa, cara. Fechou? Muito obrigado aí, pessoal. Boa implantação aí. Qualquer dúvida, podem chamar ali a gente para iniciar ali. Beleza? Valeu. Obrigado. Massa, valeu, Paulo. Pessoal, bom dia aí para vocês. Então, eu sou o Chico, igual ele falou. Ele já conhece, pelo visto, vocês bem, vocês já tinham aí toda essa intimidade. Eu não conheço, então eu só queria que a gente se apresentasse um pouquinho no início, só para eu conhecer cada um de vocês, o que vocês fazem aí dentro da Fax, e depois entender um pouquinho da Fax também. Então, eu sou o Chico, engenheiro civil também, faço aqui implantação, então estou há quase um ano aí trazendo várias empresas, já trouxe umas 40 aqui para dentro da Prevision. Então, o que eu faço é isso aqui rotineiramente. Todo dia, né? Então, trazendo empresas novas para começarem a utilizar a Prevision. Então, se alguém quiser começar. Vou me apresentar, eu sou Eduardo, sou engenheiro civil, sou gerente de engenharia aqui da Pax. Parece que é Fax, eu também eu falo tempo Fax, mas é Pax. Que bom, isso é já trabalhei com Prevision em uma outra construtora que eu atuei, né? E conheço a Paula aí, a CEO de vocês, de longa data, quando o Prevision ainda era menorzinho, figuraça, gente boa pra caramba. Muito feliz aí pela escala que a empresa tomou. Então, também estou bem contente aí que agora a gente está fazendo a implantação. A empresa, assim, até para te situar, ela tem 16 anos já, mas nos últimos anos aí que ela está buscando um nível de profissionalização, um mercado mais aquecido, evoluindo, né? Então, junto com a implantação, não vai ser a gente propriamente que vai botar a mão na massa, quem vai fazer isso é a PCE, até o Felipe, né? O Felipe Zolim, né? Isso. Conheço a figura. Prevision, né? Então, conhece bastante a ferramenta, mas eu sei que a gente tem outras coisas que daí o Leonardo também, que é o nosso diretor de planejamento, vai estar aí desenvolvendo com vocês, questão de dia de obra, assim, umas outras coisas aí que eu sei que a ferramenta ela pode nos auxiliar. Então, acho que seria isso. Perfeito. Boa. Pode se apresentar também, por favor. Então, eu sou Leonardo, sou engenheiro civil também, trabalho no planejamento aqui na Pax. E eu não tive muito contato com a Prevision ainda, só tive uma apresentação na minha pós-graduação com o Guilherme Lozecan. E então, eles fizeram aquela apresentação lá e, vi algumas coisas. E aí, também, junto com o Felipe, ali, a gente deu uma olhada. Então, eu estou aprendendo a utilizar a ferramenta. Estou há pouco tempo na empresa também, mas vamos aí. Perfeito, prazer, pessoal. Mesmo que vocês não vão ser quem vão botar a mão na massa e tudo mais, né, que vai ter o Felipe aí, que já é craque na plataforma, eu acho legal a gente fazer a implantação, nem que a gente faça um projetinho teste, um extra ali, para vocês irem utilizando as funcionalidades, justamente porque quando vocês forem utilizar de uma maneira mais gerencial, né, então para replanejar, para fazer essas coisas, vocês já terem bastante familiaridade com a plataforma. Aí a gente não dá tanta ênfase. Normalmente o que eu faço é botar umas tarefas de casa para o pessoal fazer várias coisas. Aqui a gente não vai precisar fazer tanto isso. A gente vai para tentar ir direto para a parte mais gerencial, que vai ser o que vocês vão utilizar mais, né? Já que o Felipe vai tocar a mão na massa. Mas é bem importante que vocês saibam, até porque pensando no futuro, às vezes vocês queiram trazer outro projeto por vocês mesmos e aí vocês já vão estar sabendo também. Aí, antes, eu só queria... Deixa eu só dar uma explicada de por que eu estou fazendo tantas perguntas, tá? A implantação aqui na Prevision, ela não é fixa para todas as empresas. Então, ela não é
pré-moldada, que não muda nada, justamente porque cada construtora vai ter suas demandas, suas exigências. Por exemplo, vai ter empresa que não sabe fazer um cronograma, então iria focar super bem no cada passo a passo, e vai ter empresas como vocês que isso não é o que vocês estão indo atrás no momento, porque vocês têm quem vai fazer isso para vocês, e vocês querem ver onde tira dado a parte gerencial. Então, eu quero fazer várias perguntas para eu moldar essa implantação bem na necessidade de vocês e a gente tirar o maior valor possível desse mês aí que a gente vai estar junto. Eu queria entender um pouquinho mais aprofundado o Pax, né? Um pouquinho mais aprofundado a Pax. Então, quais são os processos de vocês? Que ferramentas vocês utilizam? Eu sei que vocês usam o Cienge. O que vocês usam lá de dentro do Cienge que vocês querem trazer para dentro da plataforma também? Que tipos de obra vocês fazem? Então, se é condomínio vertical ou se é loteamento? Tudo que você acha relevante para eu saber, para a gente colocar dentro da plataforma, pode me contar. Beleza, então assim, a gente constrói construção vertical, né? Então, edifícios aí, média de uns 30 pavimentos. A tipologia, assim, geralmente é uma torre. Temos no futuro aí um projeto de 2 torres, mas a tipologia padrão é uma torre vertical residencial, né? Com máximo aí salas comerciais, nesse sentido. De ferramentas, o que a gente utiliza hoje? A gente trabalha com os clientes de toda a parte módulo financeiro, né? Uma pequena parte do módulo suprimentos de pedido de compra e a parte de orçamento que a gente é uma empresa terceira que faz o orçamento para a gente e a gente daí lança os macro itens dentro do cliente para fazer as apropriações, né, das compras nos locais certos e a gente conseguir entender esse desembolso, né? Então, qual que é a nossa ideia junto com a terceira, né? Fazer 2 coisas. Fazer a nossa medição do Prevision e jogar isso para o Cienge. E também pegar essa base orçamentária do Cienge para a gente conseguir ter os avanços físicos, né? Então, uma obra que ela nem vai entrar assim, nessa estrutura que a gente está montando, que é uma obra de entrega desse ano. Então, a gente montou interno, o cronograma no Project, montamos a nossa estrutura de avanço físico, com os pesos de orçamento e os critérios que a gente utiliza aqui, para facilitar e ter clareza assim, nessa entrega. Mas a obra que a gente vai trabalhar realmente, de fato, com essa nova estrutura, uma obra que está saindo da fundação agora. A Pax buscou uma diferenciação no sentido de produto que foi adotar a certificação LEED residencial, foi a primeira empresa a trazer isso aqui para Santa Catarina. Então, são os produtos que eles têm assim, umas práticas sustentáveis de projeto um pouco diferentes. E, além disso, a gente usa daí como um gerenciador de tarefas e alguns outros controles a plataforma do Monday, né? É multiuso, né? Dá para fazer de tudo, não sei se você conhece. Não, nunca tinha ouvido falar. Deixa eu pensar. Tô pensando, vocês conhecem o Trello? É tipo um Trello, assim? Vai nessa linha, só que o Monday, vamos dizer assim, o Trello ele é um Kanban, né? O Monday tu consegue usar ele como Kanban, mas tu consegue fazer outras coisas também. A gente gerenciador de tarefa, a gente usa para facilitar nossas solicitações de compra. Então, ele está criando vida, assim, né? Conforme a gente vai tendo necessidade de conseguir criar uns quadros, apropriar responsáveis, ter atualização. Então, acho que hoje são essas principais plataformas que a gente tem utilizado. Acho que é isso aí. Perfeito. Deixa eu só ver se eu entendi. Então, vocês inicialmente vão puxar 2 projetos para dentro da plataforma. Um que já está mais ou menos na metade ali para entregar ainda esse ano, um pouquinho mais para o final. Esse ainda não. Esse a gente vai deixar fora. O que a gente a gente vai começar, a gente tem 2 obras que a gente quer fazer esse processo, né? Uma que está chegando no G1 em estrutura e a outra que a gente furou estaca mês passado. Então, são esses 2 projetos que a gente vai trabalhar mesmo. Entendi. E aí, esses 2 projetos, eles vão ser feitos pela terceira, né? Tá, então o que eu vou fazer? Quando vocês criarem a empresa aqui de vocês, vocês contrataram aqui a Prevision como 2 obras. Eu vou liberar uma terceira obra, e essa terceira obra a gente usa de teste para fazer a implantação. Então a gente faz uma obrazinha fake, a gente aborda os conceitos de maneira mais simples,
só para vocês pegarem, beleza? Então vocês vão ter as 2 obras que vocês podem já entrar direto de cara a elas, e aquele nosso projetinho teste onde a gente vai fazer a nossa implantação. A gente pode usar essa obra que a gente entrega esse ano só para, tipo assim, daí a gente vai ter bastante dado, coisa simples, né? Só para a gente talvez usar ela como modelo. Então, eu acho que não, tá? Porque daí iria ser uma licença mesmo. E aí eu tomo bronca do pessoal de vendas. Como vocês contrataram 2 licenças, a gente não poderia utilizar 3. Entendi. Seria só um projetinho teste mesmo. Beleza? Interessante. Eu queria que pudesse, mas daí eu vou acabar ainda mais aqui, ó, tá gravando, tem o vermelhinho ali em cima e acaba pegando pro meu lado. Sim. Mas então, deixa eu fazer aqui uma apresentação rapidinho. A primeira parte aqui dessa implantação, da primeira reunião do Kickoff, é essa conversa para a gente ficar na mesma página e eu entender como a gente pode fazer aqui a implantação do melhor jeito possível. Agora eu só tenho uma apresentação para fazer para vocês rapidinho, de alguns conceitos importantes, tá? De linha de balanço, linha e as partes da plataforma. E aí o tempo que sobrar, que eu acho que vai sobrar bastante, a gente já entra na plataforma. Eu acho que hoje já vai dar tempo da gente ver quase toda a parte do cronograma. Beleza? Deixa eu apresentar aqui Beleza. rapidinho. Eduardo, só uma dúvida. Você é ex-cliente Prevision, certo? O quanto Sim. você tinha contato, assim, você utilizava Prevision, então já tenho... Eu usava, tinha um departamento de planejamento, eu era da equipe de projeto e interior. Então, eu usava muito para consultar o planejamento, né? Entendi. Então, tipo, se eu tinha que antecipar alguma compra ou algum projeto, mais nesse sentido. E a gente tinha a prática na nossa empresa de fazer uma reunião mensal gerencial para a gente discutir a IDP, IDC, várias coisas assim nesse sentido de bem em cima da plataforma, né? Massa, massa. Mas daí não chegou a tocar a mão na massa, nada? Não entrava tanto nada. Tá, beleza, massa. Então, vamos lá. Inicialmente, eu só quero mostrar aqui como é que vai ser esse período, tá? Ele vai ser composto por 5 reuniões. Às vezes dá para fazer até menos, às vezes acaba a gente tendo que fazer mais, mas a média aí vão ser 5 reuniões. Então, se a gente fizer uma por semana, vai dar aí um mês de implantação, mais ou menos. Hoje, a gente vai já tentar entrar na plataforma. Eu só tenho que mostrar essa apresentação de vocês para vocês, porque ela é bem importante. Na próxima semana ou na próxima reunião, quando a gente for fazer, a gente já finaliza toda a parte de cronograma e já começa a entrar em orçamento. Tá? Eu também vou trazer um orçamento teste para vocês, então a gente vai fazer basicamente um projeto inteiro como se vocês estivessem fazendo. E aí a Tessera vai fazer para vocês de verdade, e quando vocês forem fazer de vocês, vocês já vão saber fazer. Na terceira reunião, a gente já vai entrar em medição, a gente vai ver essa parte de diário de obras, extração de meta, impressão. Aí a quarta reunião, a partir da terceira, quarta reunião já vira algo bem do gerenciamento, né? Bem de tirar dado mesmo e ver como é que tá as obras de vocês. Então, o primeiro conceito que eu preciso só entrar a fundo com vocês é o conceito de Lean. Tá? A gente é uma plataforma de planejamento em linha de balanço por meio do Lean Construction. Então, a gente utiliza esses dois conceitos, são muito importantes que estejam bem na mente dos clientes, porque o nosso objetivo não é simplesmente passar os dados de vocês de um project para a plataforma. A ideia é que vocês tragam o planejamento de vocês e melhorem ele aqui, que é o que o Felipe vai fazer para vocês. O Felipe ele trabalhou aqui, ele é craque aí de Lean, ele com certeza vai fazer um cronograma super Lean para vocês, mas é legal vocês também estarem nessa mesma página. Então, vocês conhecem o conceito de Lean, vocês já trabalharam, vocês utilizam, como é que é a relação aí da Pax com o Lean? Assim, na Pax, eu acho que a gente não trabalha tanto assim em conceito de linha, em construction, né? Eu já trabalhei com linha de balanço, quando eu me envolvia na parte de planejamento, assim, eu sempre achei que para a construção civil é o que fazia mais sentido, né? Você também já trabalhou? Eu conheço o conceito, mas não trabalhei com implantação dele. Perfeito, legal. Eu vou fazer uma pequena introduçãozinha aqui ao Lean, tá? Só para a gente pegar alguns conceitos que a gente vai aplicar diretamente no cronograma de vocês, e eu vou mostrar como. Então, o Lean, ele é uma ferramenta, né? Ele é uma filosofia. Então, é a filosofia que a gente vai ter em mente quando a gente criar o cronograma de vocês. O Lean surgiu lá pela Toyota, no pós-guerra, e era basicamente, eles não tinham dinheiro para fazer nada, e aí o dinheiro que eles tinham, eles utilizavam ao máximo. Então, nos processos deles, eles eliminavam todo e qualquer tipo de desperdício. Os
princípios que eles utilizaram para chegar nisso, para chegar nessa redução de desperdício, para chegar na eficiência máxima dos processos, ficam nessa casinha, que é a casa STP, que é a casinha que a Toyota fez, e principalmente esse pilar da direita, essa casa era para o setor setor automobilístico, né? E esse pilar na direita é o que a gente usa aqui para construção civil, que é o pilar do just in time. O conceito de just in time é tudo acontecendo na hora que tem que acontecer. Então, por exemplo, já um exemplo claro na engenharia civil, a gente faz lá uma parede de alvenaria. No momento que a gente terminou essa parede de alvenaria, a gente já pode começar a elétrica nessa parede. A gente já pode começar a passar a tubulação. Se eu não começar essa tubulação, porque ou eu não comprei material ainda, ou eu não contratei a mão de obra, ou a minha mão de obra de elétrica está em outro lugar fazendo outra coisa, eu estou desperdiçando tempo. Isso vai custar para mim no final da obra. Então, tudo tem que acontecer assim que a gente tiver demanda para fazer. De produção puxada, a mesma coisa. Então, a gente produzir com base na demanda. Assim que a gente tiver frente, a gente vai produzir. E aí, o terceiro, que é o que engloba tudo, o fluxo contínuo, a gente sempre está fazendo alguma coisa. Então, sem quebra de fluxo. Uma equipe faz algo, daí fica 3 dias sem nada, e vem outra que faz alguma coisa. A gente vai tentar aplicar o fluxo contínuo. E como que a gente vai fazer isso? Por meio desse último conceito ali de takt time. Takt time remete ao ritmo das atividades. Eu já vou mostrar caso prático de como a gente vai fazer isso, tá? Não se preocupem que está muito teórico. Takt time é o ritmo das atividades. O que o pessoal da Toyota percebeu é que num fluxo de atividades, então um fluxo interno de um pavimento, começa lá por estrutura, alvenaria, regularização da alvenaria, se tu tem uma atividade que ela dura mais que as outras subsequentes, tu vai gerar uma folga no teu cronograma. Não tem como fugir. E a gente vai tentar ritmar ao máximo que a gente consegue essas atividades. Já vou mostrar como que isso vai impactar no nosso cronograma. Então aqui tem alguns princípios, eu não vou entrar em cada um deles aqui com vocês, tá? Vou deixar um pouquinho nessa tela. Se vocês quiserem olhar depois na gravação, vocês conseguem ver. Mas tudo aqui a gente tenta promover de algum jeito. Então na Prevision, a gente faz vários eventos, por exemplo, de Café Prevision, imersão Lean, justamente para promover esse último princípio aqui de benchmarking. Então as empresas falarem o que estão fazendo de certo para as outras falarem também o que estão fazendo certo para as outras e todo mundo melhorar os seus processos com isso. Então, todos esses princípios aqui, a gente, como Prevision, tenta aplicar de algum jeito dentro da realidade de vocês. E aí, o outro conceito, então, que pelo que eu entendi vocês já conhecem, que é o de linha de balanço. Então, a linha de balanço é um cronograma onde o eixo Y é localização e o eixo X é tempo. Por que a linha de balanço é tão eficiente? Por que ela é tão boa para a construção civil, igual o Eduardo falou? Quando a gente analisa, por exemplo, um gráfico de Gantt, então um project, o eixo vertical ele é composto pelas atividades, não pela localização. Então, cara, se tu tem um prédio aí de 30 andares, tu vai ter 2.000 atividades lá dentro desse prédio. 2.000 atividades... 2.000 atividades são 2.000 linhas no project, né? Como é que tu vai analisar um prédio em 2.000 linhas? Como é que tu vai colocar a tua mão de obra para ver aqui o planejamento e, de fato, entender alguma coisa? É muito difícil, o project necessita muito conhecimento para tu ter uma visualização que podia ser mais simples. E é isso que a linha de balanço faz. O prédio de 30 andares na linha de balanço, ele não vai ter 2.000 linhas, ele vai ter 30 linhas, uma para cada andar. Então, essa é a ideia. A gente vai fazer os locais onde vão ter a repetição. Então, no caso de vocês, que é o mais simples possível de prédio, vai ser primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, e a gente vai ficar trazendo as atividades e fazendo fluxo nelas. Por que também é inicialmente tão eficiente? A gente tem uma funcionalidade na plataforma que é de subir um project. Então, tu coloca o teu project na plataforma, ele pega as datas e nome de atividade e transforma numa linha de balanço. Quase sempre que a gente subir o project, ele vai... Quase não, sempre que a gente sobe o project, ele fica com essa carinha da foto da esquerda aqui, ó. Por que ele fica algo tão bizarro, assim? Por que ele fica algo tão maluco desse jeito? Porque é muito difícil tu perceber que ele é assim no project, porque tu não tem visualização. Tu tem uma falsa sensação de fluxo contínuo no project. Por quê? Se a gente analisar aqui esse projeto, todo dia está acontecendo algo na obra, não tem um dia que não tem nada. Então parece que vocês estão fazendo algo contínuo. Mas quando você analisa os fluxos internos dos pavimentos, está uma loucura aqui. Isso é muito difícil de tu identificar num gráfico de Gantt ou até na coluna das atividades do project. Quando a gente traz para a plataforma, a gente suaviza esse fluxo, transforma num fluxo por pavimento e deixa uma coisinha assim, que é aquela escadinha clássica. Então, cada equipe faz uma atividade, sobe para a próxima, abre frente para a próxima, que faz uma atividade, e assim por sequência. E aqui a gente ganha muito tempo de obra, pessoal. A gente ganha 2, 3 meses só de fazer essa suavização de fluxo. Realmente porque se perde muito tempo aqui
a ideia é a gente tirar esses desperdícios. Quando a gente pensa em desperdício em construção civil, muito se pensa em material, mas o maior desperdício que tem é de tempo. A gente desperdiça muito tempo que a gente nem percebe. Então, o pessoal não tem frente de trabalho, vai fazer uma atividadezinha, limpar ali o primeiro andar, isso não está te agregando nenhum valor. Essa atividade que essa equipe está fazendo não vai trazer um avanço físico para a tua obra, enquanto elas podiam já estar gerando avanço físico. Hoje, como que eu vejo assim que daí é um contraponto da linha de balanço, né? A gente não tem caminho crítico daí, né? Tá chegando, tá? Tá chegando o caminho crítico. A gente acho que vai ser ainda esse semestre a funcionalidade que vai te mostrar o caminho crítico. Legal. É que na linha de balanço é um pouquinho mais difícil de identificar, porque meio que tudo é crítico, né? É um pouquinho mais difícil. É uma mascara, né? Vamos dizer assim, tu impôs o ritmo, mas, sei lá, fazer o forro do último pavimento talvez ele não seja mais tão relevante do que começar outra atividade, né? Perfeito, exatamente. A gente tem jeitos de identificar isso, tá? Eu vou mostrar pela criação de cenários, então tu joga uma atividade para o lado e vê se isso vai te impactar em atraso de obra, mas também está chegando essa funcionalidade. Quando vocês estiverem com os projetos prontos, provavelmente vocês já vão clicar num botãozinho e vocês vão ver quais atividades são críticas, certo? Coisa linda, legal. Coisa boa. A gente trabalha com base nas ideias dos clientes. Então, essa demanda do caminho crítico, igual você tinha, muito cliente tem, porque a maioria vem do Project. E o Project tem essa clássica caminho crítico, né? Então, a gente está realizando e já está saindo aí. Vocês estão vinculando, né, a gestão tradicional de projetos, não, também PMI, que é o caminho crítico, e incorporando para uma gestão Lean. Exatamente. Perfeito, Eduardo. Bem apontado. Outra funcionalidade bem legal que a gente tem aqui, pensando em Lean também, o pessoal da Toyota falava que quanto mais complicado é o teu projeto, mais difícil é tu ter uma gestão dele, mais difícil é tu gerenciar esse projeto. Tem muitas vezes que a gente tem diversas atividades acontecendo simultaneamente, como esse caso aqui da primeira imagem, né? Então, sei lá, tu tem instalações, tu faz instalações ao mesmo tempo de gás, de água, instalação elétrica, tu faz tudo sempre ao mesmo tempo. E aí fica um projeto muito complexo, muito difícil de ser entendido. A gente faz pacotização, então a gente faz um pacote com serviços internos. Então, em vez de tu ter vários pacotes fazendo um pacote para instalação de gás, um para instalação de água, um para instalação elétrica, tu pode ter um pacote de instalações e dentro tu vê os serviços, que é cada um deles quando começa, quando termina, e aí tu consegue fazer a medição a nível do serviço e importar o orçamento também para o serviço e não para o pacote. Então, para deixar ainda melhor a linha de balanço de vocês. Eu já fiz algumas implantações com o Felipe, da Tessera, e ele sempre utiliza bastante o pacote de serviço, então eu imagino que o de vocês vai vir bem assim, bonitão como esse. Já comentou com a gente, ele falou que daí a gente vai citar esses pacotes, mas vai ser bem nessa linha mesmo. Isso, ele fez, eu tô eu acabei de terminar uma implantação que ele fez com o cliente também, ele fez o projeto, se o de vocês ficar igual, vai ficar uma coisa linda, tá? Projeto que é gostoso de olhar para ele, assim, até meio satisfatório. Engenheiro, né? Porra, dá o toque e agradece muito, cara. Ele faz um projetinho bem bonito, bem legal mesmo, justamente porque ele é bem bom no que ele faz, assim, né? Ele já trabalhou na Prevision, então ele sabe o que dá certo e o que não dá. Só, galera, acabei esses conceitos importantes. Eu só tenho um mini exercíciozinho aqui rapidinho pra gente fazer junto, só pra ver se a gente pegou os conceitos. Então aqui eu trouxe um projetinho, um exemplo, tá? Um projetinho aqui com alvenaria, drywall, instalação elétrica, instalação hidráulica. Então, começando aqui no final de abril e indo até o final de dezembro, eu queria ver com vocês algumas ideias para a gente melhorar esse projeto. Logo de cara, o que vocês fariam? Eu só vou aumentar a tela aqui, que está um pouco pequena. Boa. Não precisa ver a nível do que é o que, tá? Só pensar em jeitos da gente poder melhorar esse cronograma. Para melhorar ele, né? Isso, algum jeito da gente deixar ele um pouquinho mais enxuto. A gente poderia começar, tipo, as atividades um pouco mais sequenciais, né? Tipo assim, o drywall está começando na penúltima alvenaria, né? Poderia trazer ele antes, né? Perfeito, vamos fazer isso. Não tem... Oi, pode falar? Fazer um pacote de instalações. Boa, poderia ser também. Vamos pegar a primeira ideia primeiro. Então vamos fazer ali, tirar, não tem por que a gente fazer o drywall no penúltimo alvenaria, né? Um não está impedindo o outro. Então vamos tirar essas folgas e vamos deixar assim. A ideia do pacote de instalações é ótima.
realmente uma ideia até avançada, que é algo a se pensar que vai melhorar bastante. Nesse caso, vamos pensar mais simples, pensando naqueles conceitos de Lean. Vamos supor que a instalação elétrica tem que ser feita antes da hidráulica. Alguma coisa... Essa aqui é um pouquinho mais difícil, tá? Porque é um conceito Lean mais técnico, mas alguma ideia que vocês teriam para melhorar ainda mais esse cronograma? Eu vejo o ritmo, né? Que Perfeito. o ritmo Dela é mais tá mais demorado espaçado. do que o... Perfeito, exatamente, pessoal. É aquele conceito de tax time que eu mostrei para vocês. O que está ocasionando essa diferença de ritmo? A elétrica tem aqui, o drywall tem 10 dias, a elétrica tem 15. Quando o drywall acaba, começa a elétrica. Só que aí, no pavimento de cima, o drywall acabou e a elétrica ainda tem 5 dias de execução no de baixo. Aí vai gerar 5 dias aqui. E esses 5 dias vão sempre acumulando. Aqui é 5, 10, 15, 20, 25. Tem projeto de cliente que entra, que é 15 pavimentos e uma folguinha de 3 dias, está gerando um mês lá em cima. Então isso realmente é difícil de enxergar sem uma linha de balanço e é extremamente prejudicial. E acontece a mesma coisa do outro lado. Por que a instalação hidráulica está aqui para a direita? Porque se a gente colocasse aqui para a esquerda, encostado, eles iriam acabar a instalação hidráulica e não teriam trabalho para fazer, porque teriam que esperar 5 dias aqui da instalação elétrica acabar. Então, no momento que a gente iguala esses ritmos, a gente tem, antes, no início, o nosso projeto estava acabando ali dia 22 de dezembro, então o pessoal estava ali quase no Natal trabalhando, e agora a gente acabou aqui no final de agosto. Só juntando as atividades e igualando o ritmo da elétrica. Ah, mas como que a gente vai igualar o ritmo da elétrica? Realmente é uma atividade que a gente demora mais em obra, não tem como a gente só fingir que vai demorar menos e não vai refletir a realidade de obra. Aí é uma decisão gerencial. Então, a mais nítida seria talvez contratar uma pessoa mais de elétrica, olha a diferença que deu aqui, ou às vezes é muito mais simples que isso. Eu estudo bastante Lean, né? Eu fiz uma monografia recentemente com um dos clientes nossos, e o pessoal percebe os desperdícios na obra. Então, às vezes, o material de elétrica ele é estocado no outro lado da obra e a execução é nessa aqui. Então, às vezes, tem desperdício. Se a gente otimizar a execução da elétrica, a gente consegue conciliar esses ritmos. Eu fiz um estudo com a Arbor, não sei se vocês conhecem a Arbor Engenharia. É uma empresa bem grande em São Paulo, eles têm 30 obras simultâneas com a gente. E eles fizeram uma consultoria de Lean em uma das obras deles, e aí eles fizeram várias mudanças assim na obra, então colocaram central de corte, reorganizaram a central de aço e tudo mais, mas a mudança que trouxe mais diferença foi a seguinte: eles tinham o banheiro da obra lá na entrada do canteiro. Então tu entrava no canteiro, à direita era o banheiro, tinha um containerzinho que era o banheiro. E o prédio ficava do outro, o edifício em si, né, a construção ficava do outro lado do canteiro. E aí já devia estar lá no 15º pavimento. Então o pessoal que estava trabalhando lá em cima, eles tinham que parar o que eles estavam fazendo, pedir para o guincheiro subir primeiro, o guincheiro devia ter com material no guincho, tinha que descarregar, descer, ir até o banheiro, que era do outro lado, que ficava uns 7 minutos mais ou menos, voltar. Essa brincadeira era meia hora toda vez que eles quisessem ir no banheiro. Se eles fossem 2 vezes por dia, eles estavam perdendo 1 hora para fazer xixi. 1 hora por dia para fazer xixi. Como isso estava diluído no tempo e não era sempre os funcionários indo ao mesmo tempo, a empresa não percebia esse problema. Mas vamos supor que agora nenhum funcionário mais faz xixi, nenhum funcionário mais vai no banheiro. Só que agora todos eles chegam 1 hora atrasado no trabalho. Em vez de chegar às 8 da manhã, eles estão chegando às 9. Quando a gente começar a atrasar a nossa obra, a gente vai dizer, estamos atrasados porque os funcionários é tudo uns vagabundos que chegam 1 hora atrasado. Pô, não é. Isso estava acontecendo essa 1 hora de atraso, só que não por culpa deles, porque o banheiro ficava lá longe. Eles trouxeram um banheiro bem para colado da torre, fizeram um banheiro intermediário, e aí isso, junto com as outras mudanças, eles cortaram 4 meses de obra. Eles tinham uma linha de balanço anterior, com a otimização de todos os processos, eles entregaram em 4 meses a menos essa obra. Então o Lean vê desperdícios também no canteiro de obras. Então, às vezes, essa instalação elétrica, a gente consegue melhorar ela, mesmo sem fazer nenhuma contratação. Vamos analisar, vamos ver se a gente não tem alguma atividade que é feita super rápido, e a gente pega essa atividade e joga uma pessoa que está fazendo ela para a elétrica. Aí agora a elétrica vai igualar, e a que estava super rápido não vai ter tanto prejuízo. Então essa é a ideia do Lean, pessoal. A gente vai fazer o cronograma de vocês tentando dar uma padronizadinha nos ritmos, que é o que o Felipe vai fazer para vocês também, não se preocupem. Então, indo agora para a Prevision em si. Isso aqui são os feedbacks que a gente mais recebe dos clientes, tá? do que a gente resolve. Então, o principal que os clientes mais fazem é o quão simples e visual ela é. Quase todo cliente nosso vem do Project. Então, tu conseguir enxergar a tua obra inteira é uma coisa nova.
No Project tu não vê uma obra, tu vê um planejamento. Na Prevision tu vê as duas coisas. Tu vê literalmente a sua obra, um prédiozinho meio torre de Pisa, assim, meio de ladinho, que é as atividades indo assim de lado, mas tu vê a tua obra inteira. Então, mostrando essa sequência de execução e permitindo a gente ser lean. Então, por que permite a gente ser lean? Porque nenhum outro método de planejamento grita os problemas igual a linha de balanço. Se a gente colocasse esse planejamento aqui no Project, por exemplo, a gente não viria todos esses gaps aqui. E a linha de balanço mostra para a gente exatamente onde eles estão. Então, só pela diferença de tempo de uma atividade, a gente está vendo aqui todo esse branco no meio do fluxo. Então, essa é a ideia da linha de balanço, mostrar para a gente onde tem desperdício e eliminar ele. Então, a gente vai trabalhar também com o nível de planejamento. Então, o nível de planejamento, eles diferenciam no grau de detalhamento. Então, quanto maior o horizonte do planejamento, menor o grau de detalhamento. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar numa linha de balanço inteira, então, o longo prazo, plano mestre. Quando a gente pensa em uma obra de 2 anos, não tem por que a gente detalhar cada segundo dessa obra na linha de balanço de 2 anos. Porque daí vai chover uma semana inteira e a gente vai ter que replanejar tudo. Então, é algo mais a nível macro. Quando a gente vai encurtando esse horizonte de planejamento, então chegando no médio prazo, o médio prazo aí 1 mês, 6 semanas depois, a gente vai tendo que detalhar mais para proteger a nossa produção. Então, se daqui a 1 mês e meio tá para começar as atividades de elétrica, as atividades de hidráulica, está na hora da gente contratar a mão de obra de elétrica e hidráulica e fazer a compra dos materiais. Ou, se está para chegar material de alvenaria mês que vem, está na hora da gente abrir espaço na nossa obra para poder armazenar ele, para a gente não perder um dia tendo que reorganizar a obra lá com os funcionários. Então, médio prazo para proteger a nossa produção. E aí o operacional, que é o curto prazo, que é a gestão semanal mesmo, né? É o máximo de detalhamento possível. Saber exatamente o que vai ser realizado aonde, por quê. Esses 3 horizontes de planejamento a gente vai trabalhar bem intenso aqui dentro da plataforma. Por ela ser muito visual, o legal é poder fazer gestão à vista, né? Então, imprimir lá o cronograma, colocar lá na paredinha da obra, todo mundo entende, só com uma orientaçãozinha ali de mostrar essa atividade, aqui é onde ela está acontecendo, aqui é quando, então todo mundo já entende, tu olha lá o dia, o que está acontecendo em cada pavimento, tem cliente que gosta de imprimir 1 ano inteiro de obra, tem cliente que gosta de imprimir o mês, então cada mês eles trocam lá pro mês, e é super legal para o pessoal da obra ficar inteirado também e começar a analisar a linha de balanço. A gente tem permissões diferentes dentro da plataforma, que se vocês quiserem, vocês podem colocar o pessoal de obra para dentro da plataforma também. Então eles não vão poder mexer, eles não vão poder editar a linha de balanço, orçamento, nada, mas eles vão poder analisar o cronograma. A gente tem cliente que gosta de trazer a mão de obra inteira para dentro. Uma dúvida, a questão dos usuários da plataforma que você comentou, a gente tem alguma limitação? Não. Não? Posso ter quantos usuários eu quiser? Beleza. Limitado obras, né? O que limita é as obras, né? As obras são o que limita, Mas, tipo assim, se você quiser ter 10 pessoas que podem manipular a plataforma, tudo bem. Pode, aí tu coloca ela com a permissão de... É só questão de permissão, né? Não, tipo assim, eu não tenho uma limitação de já tenho 5 editores e ilimitado visualizador. Não. Inclusive, a gente recomenda vocês trazerem a maior quantidade de gente possível. Quanto mais todo mundo estiver inteirado, melhor todo mundo vai estar tendo noção da obra, sabe? Melhor todo mundo vai estar inteirado. Então, uma edição física, pessoal. Eu trabalhei em obra antes de vir para a Prevision, né? O meu último estágio lá foi em obra. Então, eu fazia aquele diáriozinho de obra do caderninho, saía anotando, saía com aquela trena que corta o dedo, medindo a alvenaria. E aqui a gente automatiza tudo isso. Então, a gente tem um aplicativo de celular, que a gente faz a medição pelo aplicativo. Dá para fazer pela plataforma também, mas a gente recomenda ainda mais pelo aplicativo, que é mais prático. E aí tu sai com o celular na obra, falando o que cada atividade que era para ter sido realizada, ou então que foi adiantada, o quanto que ela foi feita fisicamente. Então, a alvenaria do terceiro pavimento foi feito 50%, a estrutura 70%. A gente consegue atribuir unidade de medida também. Então, se vocês gostam de medir, por exemplo, por apartamento, então, a alvenaria foi feito 2 apartamentos do terceiro andar, 3 apartamentos do quarto andar, isso qualquer unidade de medida. Então, estacas vocês medem por estaca, alvenaria por metro quadrado, vocês que escolhem, e isso vocês vão fazer essa medição física, e isso já vai trazer o impacto financeiro para vocês. Então, a gente vai ter vinculado orçamento com planejamento, e aí essa tua medição que o estagiário vai fazer lá na obra, tu já vai abrir o teu computador e vai ter o teu progresso econômico, o quanto você agregou de valor nessa semana. Então, o legal é isso, vocês automatizarem tudo. Meta semanal. Então, aquilo que eu falei de curto prazo, a gente
fazer essas exportações, meta semanal do que a gente tem que fazer. A gente tem uma função de responsáveis, então a gente elenca responsáveis para cada atividade, então vocês conseguem imprimir o cronograma ou exportar uma planilha só para um responsável. Então eu tenho minha empreiteira só de instalações, eu mando a meta só para eles, só com a atividade deles, eu mando a linha de balanço só com atividades deles também, por meio do filtro. Então a gente consegue fazer tudo isso aqui dentro da plataforma. Tu faz um filtro, tipo assim, só para entender, né? Isso eu nunca tinha feito. Tu vai aplicar um filtro, tipo, eu quero ver quais são as atividades da semana ou do mês. Tu consegue fazer isso. Tu consegue filtrar por todo tipo de coisa. Tu consegue filtrar por tempo, então filtro de mês. Perfeito. Tu consegue filtrar por pavimento, então às vezes vocês têm 2 blocos. Eu só quero gerenciar o bloco 1 hoje. Tu filtra só para aparecer o bloco 1 na tua linha de balanço, tu imprime só o teu bloco 1, tu filtra por responsável, tu filtra pelo que tu quiser lá dentro. Legal. Bem legal. E aí, no fim, o maior valor da plataforma é o controle total da produção. Como a gente vai integrar tudo que vocês têm aqui dentro, então o Cienge vai estar integrado aqui dentro, as medições vão ser feitas aqui por dentro, o cronograma, orçamento, tudo vai estar aqui dentro, tudo vai gerar valor e tudo vai impactar na dashboard. Então, as dashboards de vocês vão ter todo tipo de informação possível. Então, o controle da produção vocês vão fazer inteiro aqui por dentro. Entender o que vocês estão atrasando, quanto vocês estão atrasando, quem está atrasando por meio dos responsáveis, ver como está indo cada obra de vocês, fazer uma análise comparativa das 2 obras, ver quando que vai ser a hora que vocês vão ter maior desembolso financeiro. Tudo isso a gente vai fazer por dentro da dashboard. Então, a apresentação que eu tinha para fazer é isso aqui, tá? Só para mostrar uma breve introdução à nossa plataforma. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente tem 2 opções a partir de agora. A gente pode entrar já na plataforma de vocês e aí começar a tocar a mão na massa, ou se vocês quiserem, eu posso fazer um tour pela plataforma. Então eu pego uma plataforma que já tem projeto e vou mostrando. Se vocês já tiverem feito isso com o vendedor e não acharem interessante, já conhecem a plataforma, a gente vai direto para a mão na massa. Se vocês quiserem, eu posso fazer esse tour. Vai de vocês. Vou fazer o tour e daí depois a gente vai na mão na massa. Perfeito. A gente está super bem de tempo, tá, pessoal? Então, por isso que normalmente eu já vou direto para a mão na massa. Como a gente está bem de tempo, eu acho que é válido a gente pensar nisso. A gente ainda tem quase 1 hora aí. Deixa eu abrir aqui a plataforma. Compartilhar a tela. Vamos lá, abrir aqui. Então, a nossa plataforma ela tem essa cara aqui, né? Aqui vai aparecer todos os seus projetos e aqui na aba da esquerda vocês vão escolher o que vocês vão fazer. A maioria das coisas fica não selecionável aqui. Por quê? Porque cada uma dessas funcionalidades é única para cada projeto. Então, no momento que eu seleciono um projeto, tudo fica ativado. Então, vamos lá, uma funcionalidade por uma. Qual que é o orçamento que está em cima desse projeto? É esse orçamento principal, que é dividido aqui em estrutura, alvenaria, instalação, totalmente vinculado. A gente mostra que ele está todo vinculado. Então, vamos ver como é que está esse projeto. Nosso cronograma. Então, aqui tem a data da última medição. As atividades com uma marca d'água, assim, que estão mais clarinhas, são as atividades que já foram medidas. E aqui as atividades que estão para a esquerda da última medição estão atrasadas. E para a direita é o que a gente precisa fazer ainda. Então, aqui eu já consigo ver que a gente precisa fazer um replanejamento. Aqui já vai aparecer quais atividades estão atrasadas, que é a elétrica e o contrapiso. E se eu quiser, inclusive, eu faço um replanejamento automático. Se eu clicar nesse botão aqui, ele vai replanejar automaticamente. Eu não sei de quem é esse projeto, eu não vou fazer. Deixa eu fazer assim e dar um Ctrl Z. Então, eu só replanejaria. Deixa eu liberar aqui, mexer. E ele já vai replanejando a minha obra inteira. O legal é a gente vincular ela inteira para o replanejamento ser super simples. Então, vamos supor que a minha estrutura atrasou. Para eu replanejar, ela já vai replanejar tudo que depende dela. Então, olha aqui, deixa eu ir aqui para o lado. Se eu replanejar essa estrutura, tudo já caminha com ela, com base na rede de dependências. E aqui eu já vou saber aqui em cima qual foi o impacto que isso teve na minha obra. Estava acabando dia 1º/9 e agora está acabando dia 29/9. Beleza? Aí aqui eu consigo ver também o calendário, né? Então, eu quero colocar que eu trabalho nos sábados, por exemplo. Isso aqui a gente já vai ver hoje, então eu não vou entrar muito a fundo. E aqui a parte principal, que é a nossa dashboard. A gente tem 4 dashboards, tá? A dash padrão, que ela é liberada para todos, e a gente tem 3 dashzinhas extras, que eu vou mostrar mais para frente para vocês, que elas são dashes à parte, porque não somos nós que fazemos. Elas são dashes terceirizadas. Então, deixa eu colocar aqui.
Então aqui a gente já tem a nossa dashboard padrão. Então a gente consegue ver ela do jeito que a gente quiser, a gente pode ver uma visão física, então pensando apenas em tempo. Então em tempo eu estou melhor, estão vendo que o nosso IDP está 0,91, a gente fez 18, a gente fez 16 de 18%. Vamos voltar para uma perspectiva financeira. Quando eu vejo financeiramente está 0,73, diminuiu bastante meu IDP, o que isso significa? Que eu estou atrasando pouco, fisicamente eu estou próximo, mas o que eu estou atrasando pesa bastante no meu orçamento. Por isso que o meu índice de desempenho de prazo, pensando numa maneira econômica, está muito menor do que o físico. Então é aqui, era para eu ter puxado 30% do meu orçamento já, e eu só puxei 22%. E aqui a gente tem uma infinidade de informações. Então aqui a curva S da obra. Esse nosso atraso aqui de 11 dias está mostrando o descolamento da linha de base com o nosso previsto. Pessoal, tudo isso a gente vai ter uma reunião específica para mostrar, não se preocupem, tá? Eu estou realmente mostrando de um jeito bem raso. Então, aqui a nossa base, o nosso previsto e o realizado é sempre as coluninhas azul. Então, a ideia é que o nosso realizado sempre bata no previsto aqui, que é o que está acontecendo. Então, se eu der um zoom aqui, vamos ver como é que está. Não bateu, está um pouquinho atrás. Então, nesse ponto aqui, a nossa base, então, nosso primeiro planejamento era para eu ter feito 30%, o meu previsto 22,5% e o realizado 22,25%. Então, alguma coisa aqui eu tenho atrasado. Vamos ver o quê? Opa, deixa eu ver aqui do lado, peraí. Vamos ver o que estava atrasado aqui. Foi provavelmente pela essa estrutura aqui, que eu atrasei bastante. A hidrossanitária, eu atrasei um pouquinho também, elétrica, contrapiso, era para eu ter começado, eu não fiz. Então a gente consegue ficar dando zoom, clicando nas coisas e tudo é interativo aqui. A gente consegue colocar a rota nos pontos. E uma coisa legal também é que a gente está vendo de maneira financeira, só que a gente está vendo de maneira financeira percentual, né? Às vezes vocês não querem ver esses porcento aqui, vocês querem ver puramente econômico, eu quero ver quanto que era para eu ter feito de verdade. Então a gente consegue vir aqui e colocar nível de moeda. Então agora eu não tinha meta de 30% e fiz 20 e pouco. Eu tinha meta de 2 milhões, eu fiz 1 milhão e 400. Aqui, quando eu analisar de novo as minhas atividades, o quanto que eu atrasei? Era para eu ter agregado 600 mil, eu agreguei 300 mil. Eu tive um atraso bem grande economicamente. Aí aqui a gente consegue ver progresso mensal, que daí vai ser uma visão não tão acumulada. Então a estrutura 600 mil, a alvenaria 300 mil. Aí aqui aquilo que eu falei para vocês do nosso cronograma físico-financeiro. Então, vocês terem uma noção de quando vocês vão agregar valor para cada atividade. Então, deixa eu colocar aqui uma visão não acumulada e econômica. Então, eu tenho aqui os meus itens da EAP de orçamento, estrutura, alvenaria, instalação e revestimento. Então, no mês 7, eu vou agregar 600 mil de estrutura, 700 mil de alvenaria, 600 mil de instalações, 480 mil de revestimentos. Então, ele é um mês pesado. Nos próximos meses já não vai ter estrutura. Se eu olhar aqui, o mês 7 aqui deve ser um dos mais pesados. Vamos ver. Aqui no progresso mensal, deixa eu sair daqui. Ó, foi o que a gente viu, lembra? O julho, que é o mês 7, de fato é o mês mais pesado. Então aqui a gente consegue ter essa mesma visão. Conseguimos colocar uma maneira acumulada. Então a ideia aqui é a gente fazer tudo aqui por dentro. Aqui é a área de medições. Então, por exemplo, vou fazer uma mediçãozinha rapidinha aqui. Criar uma medição de hoje. Vai aparecer quais atividades eram para ter sido feitas hoje. E a nossa medição é super simples. Vai aparecer aqui, contrapiso, era 60%. Eu fiz quanto? Fiz 40%. Coloco uma anotação aqui. O pessoal atrasou por causa de chuva. Coloco o motivo de atraso aqui. Atrasou por falta de mão de obra. E aí, quando eu fizer isso aqui, vai gerar um relatório de medição. Então, a plataforma, a gente vai entrar em cada uma desses itens, um por um. Mas vocês vão ver que vocês vão ter basicamente tudo aqui dentro. Beleza? Show de bola. Vamos entrar aqui, então, na plataforma de vocês. Vocês já fizeram o primeiro cadastro ou ainda não? Não fizemos. Tá. O Paulo provavelmente mandou um e-mail para vocês. Tu pode dar uma olhada? Um e-mail com o token? Eu estou achando que está com o Ivan, que não está aqui com a gente. Sem problema. Eu imagino qual seja o token, então eu vou fazer aqui para vocês. Espera aí. Queres compartilhar a tua tela, Eduardo, por favor? Que a gente já faz junto. Eu imagino, o token normalmente é o nome da empresa. Deixa eu pegar o link aqui para ti. Deixa eu só sair daqui, que está no F11. F11, aqui. Beleza. Mas, então eu te mandei um link aqui pelo Google Meet, tá? Pode abrir esse link. O token de vocês provavelmente é o nome da empresa, é Pax.
Coloca como Pax, beleza. Talvez tenha a primeira letra maiúscula, não tenho certeza. Vamos tentar, se não der, vai ser a primeira letra maiúscula. Vamos tentar de um jeito, se não der, vai ser o outro. Então pode colocar os teus dados. Não foi cima no telefone corporativo, não precisa ter, peraí. Como? Fizesse pergunta pra mim, desculpa. Só falando que eu não tenho decorado meu telefone corporativo, daí eu tô falando aqui. Beleza. Essa parte do token só tu vai precisar usar, tá? É só o primeiro cadastro para realmente criar a empresa. Vamos ver se a gente acertou o token. Aí, acertamos. Beleza, pode dar um. Se quiser salvar assim aí, senão não tem problema. Beleza, foi criada agora a empresa. Vamos lá na aba de configurações lá embaixo, Eduardo. Isso. E aí a gente vai chamar todo o pessoal. Então deixa eu mostrar como é que a gente faz. Tem ali aquele botãozinho azul ali em cima na direita, tá vendo? Que é de convidar. Isso. Aí tu coloca o e-mail da pessoa que você quer que entre na empresa. E a permissão. Quais que são as permissões? Se tu quer que tu tenha acesso total, é administrador. O administrador pode fazer tudo o que ele quiser na empresa. Se você quer que ele tenha um acesso muito grande, então acesso para editar, excluir, para fazer o orçamento, para tudo, só que só para um projeto específico que você elenque, você coloca como normal. O normal é administrador do projeto que ele for elencado. Visualização e medição, só pode visualizar e medir, e aí tem o só visualização, que vai ser para mão de obra, se você quiser colocar para dentro da obra. Beleza? Aí, ele vai ter recebido um e-mail, tá? Não precisa nem pegar esse link, e no e-mail ele faz o cadastro. Ali, uma coisa já que é bem interessante para vocês, já vou mostrar agora logo de cara, tá vendo aquele botão ali embaixo, que é um botão pretinho? Isso aí é a nossa central de ajuda. Vai ter todo tipo, você pode mandar uma mensagem para eles que eles vão te ajudar com o que vocês quiserem ali em mensagem, ou você pode procurar por artigo. Então, por exemplo, vamos supor que vocês esqueceram o que cada uma das permissões faz. Coloca aí permissão, escreve. Talvez esteja como permissão. Aí, deixa eu ver como alterar minha permissão de acesso. Aí, bota essa segunda opção ali. Ele vai abrir um artigo que vai ter a explicação que eu fiz para vocês agora. Desce um pouquinho, não precisa ver o vídeo não. Pode descer ali para baixo. Um pouquinho mais para baixo. Ali, ó. Aquela explicação que eu te fiz vai estar aí também. Então, tudo que vocês tiverem dúvida vai ter uma explicaçãozinha dessa. Ou vocês mandam uma mensagem para o pessoal, ou vocês mandam uma mensagem para mim também. Não tem problema. Beleza? Beleza. Tá, deixa eu fazer uma coisa já. Eu já vou entrar lá na plataforma pelo administrador e eu vou liberar um projeto a mais para vocês, para a gente fazer o nosso projetinho modelo. Espera aí. Pode ir criando já, pode ir lá na aba de projetos. Isso, aí pode clicar em criar novo projeto. A gente pode criar sessão ou projeto. A sessão seria para organizar, assim, vocês poderiam ter sessão prédios e casas. Aí os prédios vocês colocam nos prédios, mas nesse caso vamos criar só o projeto. Então coloca aí, projeto EAD, projeto exemplo, projeto modelo, o que tu quiser chamar ele. A gente vai desse mais. Oi? Desse mais. Beleza? Como eles são, como você e como você é administrador, tu não precisa se colocar, porque o administrador tem acesso a tudo, mas não tem problema. Se a pessoa fosse normal, daí tu precisaria colocar ali dentro, certo? Então pode clicar em... Oi? Pode clicar em selecionar? Pode clicar em selecionar. Primeira coisa que a gente vai editar, então, é calendário de obra. Vamos lá para o nosso calendário, ali embaixo. Então, vamos fazer uma escolha aí, vamos supor que a gente trabalhe... Só deixa eu te mostrar, sobe lá no topo. Vamos escolher primeiramente, um período de obra. Aí, tá vendo? A gente tem de janeiro de 2023 até dezembro de 2025. Vamos fazer assim, vamos colocar que começa em junho de 2023 e vai até junho de 2024.
Beleza, isso pode ser editado o tempo todo, tá? Isso só vai mudar o período que vai aparecer lá no cronograma de vocês. Para não ter. Se tu quisesse deixar muito mais e fazer ali no meio, tu poderia, mas aí ia ter um espaço em branco. Dias úteis, a gente selecionaria quais dias vão ser considerados dias trabalhados. Nesse caso, vamos deixar de segunda a sexta. Não vamos trabalhar sábado nem domingo. Feriado vai vir com todos os feriados nacionais. Se a gente quisesse não trabalhar em um deles, a gente tiraria, por exemplo, abre ali os feriados. Clica ali entre eles. Aqui? Isso, aham. Ali, isso. Beleza, vamos dizer que a gente vai trabalhar no dia de finados. A gente não se importa com os finados. Pode tirar ali. Beleza, agora ele é um dia útil. Pode fechar essa BIM. Se a gente quiser adicionar feriado regional, a gente consegue adicionar manualmente. Então, vamos pensar. Vocês são de onde? Desculpa. Pouso Belo. Porto Belo. Qual que é a data, o aniversário de Porto Belo aí? Vocês sabem? Não sei. Vamos dizer que é 10 de agosto. Então vai ser 10 de agosto. Então clica lá no dia 10 de agosto. Agora ele vai ser um dia não trabalhado, beleza? Então agora não vai... É bom esse 10 de agosto que já emenda com o dia 11 ali, né? Fica 2 dias sem trabalhar, vai pra ilha de Porto Belo, descansar um pouquinho. Pô, aí é uma delícia Porto Belo, tá louco, saudade. Mas enfim. Vocês escolhem quais dias vocês vão trabalhar e quais não. Vocês clicam, quando tiver branquinho, a plataforma vai considerar que não é um dia útil. Então, por exemplo, se tu fizer uma atividade no dia 9 de agosto e tu colocar ela com duração de 2 dias, ela vai fazer no dia 9 ao 11, que ela vai trabalhar os 2 dias. Então, beleza, essa é a funcionalidade de calendário. Pode subir ali no topo da página e salvar. Eduardo, por favor. Beleza, pode dar um confirmar. Vamos lá para o nosso cronograma agora, então. Então, ele vai restaurar a página para mudar o calendário. Pode selecionar de novo a obra. E vamos pegar o nosso cronograma. Deve estar lá para cima. Perfeito. Então, beleza. Aí está o nosso cronograma. Por enquanto, ele não tem nada, né? Ele não tem os lotes, por isso só está aparecendo o tempo. E a primeira coisa que a gente vai precisar fazer, então, é fazer a criação de lotes. Tudo que a gente fizer no cronograma vai ser no menu de funcionalidades, ali no topo na direita. Aquele botãozinho azul, tá vendo? Isso aí mesmo. Então, todas as funcionalidades vão estar aí. Primeiro que a gente vai ver é lotes. Vamos criar aí o nosso prédio, então. Vai ser um prédio pequenininho. Pode abrir os lotes. E vamos clicar no mais ali em cima. Então, vamos colocar aí fundações. Então, a gente vai ter um lote de fundações justamente para mostrar para vocês que lote não necessariamente é um local físico. Os serviços de fundações, eu quero que eles sejam separados do prédio, então eu vou fazer um lote de fundações. Vamos colocar a área dele aí, por exemplo, de 100 metros quadrados. Mentira, muito mais, né? 100 metros quadrados é muito pouco. Vou colocar aí com 1000 metros quadrados. Beleza, e pode dar um salvar. Beleza, vamos criar então o nosso térreo. Beleza, agora vamos colocar o térreo aí como 800 metros quadrados. Tá, pode salvar de novo. Depois eu vou mostrar o que é o grupo de replicação. Aí agora vamos para o operacional. Coloca aí o mais e vamos começar a lançar os pavimentos tipos. Vamos fazer um prédiozinho de 6 pavimentos tipos. Coloca aí PAV 1. Aí dá um Ctrl C nesse PAV 1 daí. Só para a gente automatizar o resto. Aí vamos colocar esse PAV 1 como um tipo de 600 metros quadrados. Beleza, pode dar um salvar. Beleza, vamos fazer a mesma coisa com até o PAV 6 aí. Pode fazer sempre com 600 metros quadrados. Depois eu vou mostrar aonde que esses 600 metros quadrados vão nos ajudar. Não vai ser hoje, tá? Vai ser lá no nosso orçamento. Tá, vou fazer até o 6 aí. Beleza, agora vamos colocar aí um lote de fachadas. Pode colocar também. Beleza. Fachada, aí pode colocar aí, pô, quanto tem um metro quadrado de um prédio de 6... Pô, coloca aí 1.500 metros quadrados de fachada. Sei lá. Salvar. Beleza, vamos deixar assim por enquanto. Pode voltar. Aí o que vão ser aqueles nossos grupos de replicação? Vai ser o que vai automatizar o nosso lançamento de atividades. Pode dar um fechar ali nesse esforço para replanejar. Ali em cima. Beleza. Abre ali o menu de funcionalidades de novo.
Vamos entrar em lotes lá. E lá no topo tem aqueles 3 pontinhos ali em cima da direita, tá vendo? Isso, vamos em configurar grupos de replicação. Aí é onde a gente vai dizer aonde que vai ter repetição do serviço. No nosso caso é simples, é nos pavimentos tipo. Então clica no mais ali em cima. E vamos criar um tipos. E vamos selecionar todos os pavimentos tipos, do 6 até o térreo. Vamos considerar o térreo um tipo também, apesar dele ser um pouquinho maior. Pode lançar, beleza. Vamos deixar com duas linhas por lote, pode ser, pode dar um salvar. Beleza, a fachada e a fundação, elas não estão nenhuma repetição, então não vamos colocar nesse caso, não. Vamos começar a criar agora os nossos pacotes de trabalho. Pode voltar, vamos lá em pacote de trabalho, embaixo de lote, e vamos criar o primeiro. O primeiro de todos, vamos fazer um pacote de fundações. Então, vamos fazer as fundações. O que o Felipe vai fazer para vocês é transformar isso em um pacote de trabalho. A primeira dica que eu dou para vocês é sempre colocar uma siglazinha no início. Por exemplo, tudo que for de fundações, vocês colocam, por exemplo, FUN em maiúsculo, aí traço fundações. Por quê? Vamos pensar em serviços de elétrica, por exemplo. Vai ter vários serviços de elétrica ao longo do pavimento. Quando vocês forem trazer o orçamento para vocês, todos esses serviços vão estar em um único item, provavelmente lá do teu orçamento. E aí é fácil de você procurar, sabe? Você bota, por exemplo, ELE e vai aparecer as tomadas, as caixas e quadros, tudo isso vai aparecer de uma vez, beleza? Vamos colocar, então, alguns serviços nessa nossa fundação. Pode dar um adicionar ali, nos serviços. Vamos colocar, por exemplo, escavação. Isso. Aí vamos colocar aí mais alguns serviços de escavação, aí, de fundação. Colocar aí sei lá, aço e concreto. Separado. Isso, pode ser separado. Aço, adicionar. Aí concreto, adicionar. E aí um reaterro aí, pode ser. Beleza, pode adicionar. Ele vai vir com as dependências todas por padrão como um dia após o fim. Vamos pensar se realmente vai ser assim. A primeira coisa vai ser um dia após o fim. O aço é um dia após o fim da escavação. Vamos colocar que a gente precisa o aço 2 dias após o fim. A gente tem um dia sem fazer nada. Então ali a gente vai no 2 dias após o fim. Aí o concreto, beleza, um dia após o fim. E o reaterro, um dia após o fim do concreto, não. A gente tem que botar um tempinho de cura, vamos colocar aí 4 dias. Tem que dar um sair ali embaixo. Tá vendo que tem ali um sair, ali em cima mesmo. Aí, isso. Aí seleciona aí o reaterro. Vamos colocar aí 3 dias após o fim. Beleza, pode dar um salvar. Vamos escolher uma cor primeiro. Vamos colocar... Beleza, ele vai com uma cor aleatória. Foi esse aí mesmo. Vamos criar mais um pacote. Vamos pensar agora no nosso prédio. Primeira coisa que a gente vai ter, então, vai ser nosso serviço de estrutura. Então, pode colocar, por exemplo, um EST-estrutura. Tá, pode ir lá adicionar. Vamos colocar o serviço também, então. Vamos lá, forma, armação e concretagem. Beleza, vamos lá nos serviços, na dependência entre eles. E ali está aparecendo que a armação está um dia após o fim da forma. Vamos fazer diferente. Clica em isso, em editar. Vamos colocar que começa 2 dias após o início. O início. Isso, após o início. Porque quando tu começar a fazer as formas, o pessoal já pode começar a colocar o concreto. E aí a concretagem no fim da armação pode ser. Vamos selecionar uma corzinha, padronizar nossas de estrutura. Colocar um azul aí, por exemplo. O que você quiser. Beleza, vamos pensar em mais umas 3 atividades aí. Vamos para a alvenaria agora. Alve-alvenaria, perfeito. Tá, então, nesse caso, vamos nem colocar o serviço, vamos só controlar nível de alvenaria, vou te mostrar a diferença. Vamos colocar em laranja aí para sinalizar uma alvenaria mesmo. Pode dar um salvar. Então, vamos pensar agora em instalações. Vamos colocar, por exemplo, ID instalações, ou pode ser INS, pode ser. Instalações. E aí vamos colocar como serviço instalação elétrica, hidráulica e de gás.
Beleza. Vamos colocar tudo começando junto. Vamos fazer então, pode colocar ali no editar. Começa 0 dias após o início, para começar junto. Beleza, dá um confirmar. Vamos fazer a mesma coisa ali no outro. Beleza, dá um confirmar. Beleza, aí só vamos lançar agora mais 2. Pode escolher a corzinha que você quiser. Então vai uma automática. Vamos fazer só mais 2 serviços de revestimento agora. Vamos colocar aí revestimento interno. Vamos já? Beleza, pode escolher uma cor e salvar. E aí um revestimento externo para a gente colocar nas fachadas. Só mudar a sigla que saiu um pouquinho errado ali, Eduardo, saiu um REE. Boa. Beleza, pode dar um salvar. Tá, vamos agora começar a lançar essas nossas 6 atividades. Primeiro que a gente tem aí as fundações, vamos lá para o nosso, para as nossas fundações. Pode colocar aí, pode fechar ali. Então vamos colocar aí, por exemplo. Se você clicar... tá com ele sempre vai vir com o cadeado fechadinho ali em cima para tu não fazer alteração sem querer. Perfeito. Então clica aí. Então vamos selecionar lá a nossa fundação. Beleza, só vai acontecer no lote de fundações. E você tá vendo que ela não tá te deixando alterar a duração? Tá a duração fixa de 7 dias ali do lado. Por quê? Porque ele é um pacote de serviço. Quem dá a duração não é o pacote, são os serviços. Então entra ali em serviço. Tem ali dependência e serviços. Entra ali, eles vão estar todos com 1 dia. E agora a gente vai dar tempo para eles. Então vamos colocar aí, por exemplo, a escavação como 5 dias. O aço como 3. O concreto 1 só, pode ser, né? 1 dia de concreto. E aí o reaterro mais 3 dias aí. Ele vai somar baseado nas dependências e dizer, isso demora 15 dias, por causa daquelas nossas dependências, que uma coisa começa 2 dias após uma, 3 dias após outra, soma 15 dias. Então pode lançar. Beleza, nesse caso a gente lançou um serviço só para as fundações. Vamos colocar na primeira linha ali para deixar mais bonitinho. Tentar deixar tudo na primeira linha. Beleza. Clica agora aí no térreo. Aí. Vamos lançar agora a nossa estrutura. Beleza? Ali onde está térreo, tá vendo a segunda opçãozinha que tem térreo? Ali em cima? Isso, clica aí. Vamos selecionar os tipos, para a gente lançar para todos os tipos de uma vez. Beleza. Vamos aí nos serviços e vamos dizer quanto tempo vai demorar cada um dos serviços. Pode digitar aí, por exemplo, a forma vai demorar 5 dias. Armação, 2 dias. E o concreto, 1 dia. Beleza, pode dar um lançar. Tá. Quando a gente lançou, ele vai lançar para todos os pavimentos de uma vez. Mas aí a gente já viu 2 inconsistências. A primeira delas é que provavelmente a estrutura do térreo deve demorar um pouquinho mais, porque a área dele é maior, certo? A segunda é que ele não está vinculado com as fundações. Então, a estrutura está começando antes de tu fazer as fundações. Onde que a gente vai editar isso? Se a gente quer mudar só para o térreo, então vincular o térreo com as fundações e mudar a duração do térreo, a gente vai na edição individual. Então, clica com o botão direito. Editar. Isso, perfeito. Aí clica ali, editar. Opa, essa é a múltipla. A gente vai editar individual, porque a gente só quer mudar para o térreo, ali em cima. Perfeito. Então vamos lá. A gente vai primeiro lá nos serviços. Vamos colocar 1 dia a mais na forma dele, porque ele é um pouquinho maior. Beleza. E aí, vamos lá em dependências. Lá em cima. Essa aí é a dependência entre serviços. Aí a gente vai na dependência ali embaixo. Opa, um pouquinho abaixo ali, dependências. Um pouquinho em cima, isso, perfeito. Aí a gente vai colocar uma dependência com a estrutura. Então dá um mais aí. Vamos falar que ele começa 1 dia após o fim da fundação das fundações. O lote das fundações. Perfeito, pode salvar. Agora, isso vai estar tudo conectado. Então, tu já viu que ela já foi para depois das fundações. Arrasta a fundação para o lado. Pega e arrasta. Eles já vão todos juntos. A gente está fazendo a nossa rede de dependência. Beleza? Se tu quisesse fazer uma edição para todas as estruturas, tu viu que essa edição de tempo e tudo mais só foi para a estrutura do térreo. Se tu quiser fazer uma edição para mais de uma, tu usa a múltipla. Clica com o botão direito.
vai editar múltiplo, e daí tu escolhe quantos tu quer fazer essa edição. Então, por exemplo, abre aí. Nesse caso, ele está fazendo, abre aí de novo, por favor. Abre aí os tipos. Ele está fazendo para o primeiro até o sexto pavimento. Se a gente quiser editar só no primeiro e no quinto, tu tiraria todos e as edições que tu fizer vão contar só para o primeiro e para o quinto, certo? Ao invés de editar os dois de uma vez. Então, para automatizar esse trabalho de vocês, pode dar um cancelar, vamos deixar assim mesmo. Beleza, vamos lançar mais algumas atividades. Pode dar um cancelar. Clica ali ao lado da estrutura, para a gente lançar mais uma. Beleza, vamos selecionar aí a nossa alvenaria, então. Nossa alvenaria, vamos pegar todos os pavimentos tipos. Ali no TR, isso, tipos. Beleza, pode dar um selecionar. Vamos colocar, tá vendo que agora a gente edita duração por aí? Por quê? Porque a gente não vinculou serviço. Então, quem dá a duração é o próprio pacote. Então, vamos deixar 5 dias, pode ser. Vamos colocar aí uma dependência com a estrutura. Então, nesse caso, pega ali a estrutura. Nesse caso, a gente vai ter um tempo de cura, né? Então, vamos colocar, por exemplo, uns 7 dias após o fim. Vamos supor. Lembrando que isso aí vai ser sempre dias úteis. Então, pode dar um salvar. Pode lançar? Aham. Beleza, ele vai vir com aquela dependência que a gente fez automática. Usa as flechinhas do teclado para ir para o lado. Beleza, ele está todos fazendo essa mesma dependência. Dá para fazer dependência com o pavimento acima também, que é aquilo que tu falou, ou abaixo. Por exemplo, às vezes eu só quero fazer minha alvenaria quando eu fizer 2 estruturas para cima. Aí tu poderia fazer isso. Nesse caso, a gente vinculou com o mesmo lote. Então, vamos lançar mais os outros que faltam ali, Eduardo, só para ter certeza que tá tudo certo. Então, vamos botar as instalações, vamos colocar, a partir de agora, um dia após o fim. Vamos lá dar ritmo para as nossas instalações nos serviços. Vamos colocar todas aí com 5 dias. Vamos tactear, que é aquilo que eu falei de tentar deixar com o mesmo ritmo. Beleza. Aí, botar a dependência lá com a alvenaria. Então, vamos deixar um dia após o fim da alvenaria. Isso, pode salvar. E vamos lançar. Tá, perfeito. Vamos lançar os últimos 2 que faltam, por aproveitar que a gente tem tempo. E aí já fica ainda melhor a próxima reunião, que vai ser de orçamento. Então, beleza. Tipos. Isso aí, já tá craque. Por dias? Isso, 5 dias. Só não selecionasse ali os tipos, Eduardo. Clicasse fora, perfeito. E sempre dá o selecionar. Beleza. Aí colocar aí depois das instalações. Vamos deixar no mesmo lote, nesse caso, para ficar um fluxo bem contínuo. Beleza, e vamos fazer o mesmo aí com o último que falta ali, que é o nosso revestimento externo. Beleza, colocar depois aí. Opa, esse é o revestimento interno ou externo? Externo. Externo? Então vamos colocar lá nas fachadas. Vamos lá, dar um cancelar. Justamente porque o revestimento externo a gente não vai fazer por pavimento, né? Normalmente a pessoa vai fazer a fachada de uma vez. Então dá um cancelar. Dá um cancelar aí. Isso, um cancelar aí de baixo. Isso. Aí tu clica lá no fachada lá em cima. Tá por trás. Isso, lá no fachada. Isso. Perfeito. E vamos selecionar aquele nosso pacote de revestimento externo. Beleza, botar 5 dias. Normalmente vai demorar mais, né? Vamos colocar uns 8 dias aí para as fachadas. E vamos colocar uma dependência aí com a alvenaria aí do último pavimento. Só precisa da alvenaria, então vamos colocar 6 dias após a alvenaria do pavimento 6. Beleza, pode lançar. Então temos aí o nosso cronograma. A gente está vendo que esse nosso revestimento externo, no momento, está crítico. É o último serviço que está acontecendo. E aí é o nosso cronograma super simples. Próximas funcionalidades, para a gente terminar hoje as funcionalidades de cronograma. Pode abrir lá o menuzinho de novo, Eduardo, por favor. Isso. A gente tem as datas marco. O que é data marco? São datas que a gente quer expor que sejam importantes no nosso cronograma. Então, abre as datas marco. A gente tem 2 tipos de data marco possíveis. A gente tem as data marco fixas e as vinculadas. As fixas são datas que não vão alterar. Um exemplo bem óbvio, que é o de fim de obra. Então, dá um mais ali. Vamos colocar aí como fim da obra. Vamos colocar em vermelho ali embaixo primeiro, só para dar um medo do fim da obra. Vamos colocar aí, por exemplo, final de julho ou final de agosto.
Final de agosto, pode ser? Beleza, então 31 de agosto vai acabar essa nossa obra. Então ela não está vinculada, ela vai ser fixa nesse dia. Pode dar um salvar. Vamos voltar lá para o nosso cronograma para a gente ver essa data marco. Ela vai ser uma linha, pode ir indo lá para a direita, essa linha vertical indicando que a gente não pode passar desse ponto. Então a gente está vendo que a gente está atrasado com revestimento externo e com revestimento interno. Então você pode utilizar essas data marco para tudo que você quiser. A não vinculado, o pessoal utiliza bastante, sei lá, para saber quando é todo dia 31, o pessoal bota às vezes eu pago o contrato todo dia 31, então eu quero deixar... Uma coisa assim também, né? Isso, exatamente. Liberação de área, então eu sei que essa área aqui vai ser liberada no dia 20. Chegada de material, eu contratei lá, eu comprei alvenaria e vai chegar no dia 15 de setembro. Eu quero saber exatamente o que vai estar acontecendo nesse dia. Isso aí não é uma atividade, né? Tu não vincula nada a ela, mas é legal para a organização de vocês, beleza? E aí, outro tipo de data marco que a gente tem, pode abrir ali o menuzinho de novo, é o vinculada. O que é uma vinculada? É uma data que pode mudar, mas que ela é importante para a gente. Então, por exemplo, o fim da estrutura. Vamos botar vinculado o nome fim da estrutura. Da estrutura, perfeito. Aí vamos lá, o pacote de trabalho. A estrutura no pavimento 6, que é a última. Beleza, ele já vai criar os 0 dias após o fim. Vamos colocar a mesma cor da estrutura, inclusive. Pega aquele azulzinho parecido. Beleza, pode dar um salvar. Então agora vai estar nítido para mim o que está acontecendo em cada pavimento quando eu terminar de executar a minha estrutura. Replaneja essa estrutura, por exemplo, pega do pavimento 4 e arrasta para a direita, Eduardo. Tá? Agora solta, vai dar um segundinho e essa data marco vai seguir. Então, independente do quanto você replanejar, você sempre vai saber aonde está terminando a sua estrutura. Então, dá para usar essa aí vinculado para o que você quiser. Então, eu sei que o pessoal da alvenaria, a empreiteira, a única coisa que eles vão fazer é a alvenaria. Então, no momento que eles acabarem, eles vão sair da obra. Então, eu quero controlar o fim da alvenaria. Então, tu coloca uma data marco dessa. Então, vocês conseguem fazer vinculada, não vinculada, e dá para usar para o que vocês quiserem. Os clientes com bastante maturidade na Prevision, eles têm que usar bastante tempo, né? Eles têm o cronograma todo rabiscado, justamente porque eles usam muito para controle. Tudo que pode ser relevante, eles usam, porque quando a gente pensa, esse caso aí é um cronograma curtinho, né? Quando vocês trouxeram de vocês de 30 pavimentos, às vezes quando é uma coisa acontecendo em um pavimento, é difícil de entender o que está acontecendo no resto nesse momento. Então, tu coloca essa data marco e tu vê exatamente o que está acontecendo em todo o teu prédio nessa data que foi importante para você. Beleza? Beleza. E aí, a última funcionalidade do cronograma, pode abrir de novo ali, a última de hoje, né? É o de responsáveis. Que aí a gente vai vincular responsáveis para os serviços ou atividades. Então, vamos botar aí, por exemplo, empreiteira 1. Tá? Vamos selecionar, por exemplo, o pacote de fundações. Aí seleciona os lotes ali que acontece, que nesse caso é só o de fundações, e os serviços. Então, o pessoal da empreiteira 1 só vai fazer o aço e o concreto. Eles não vão fazer escavação e reaterro. Beleza. Aí adiciona, e eles também vão fazer a estrutura inteira, formar aço e concreto de todos. Pode ser ali em cima tem um para selecionar todos, se você quiser isso. Aí vamos colocar aí todos aí também. Eles vão fazer toda a estrutura. Beleza, só isso que eles vão fazer. Pode dar um salvar ali em cima. Agora a gente vai ter uma empreiteira 2, que eles vão fazer. Bota o nome aí, que é a empreiteira de... Bota aí, empreiteira de escavação. Que eles só vão fazer essa parte aí da fundação de escavação e reaterro. Pode colocar o reaterro ali também, Eduardo. Boa, perfeito. Aí pode dar um salvar. E aí a nossa outra empreiteira, pode dar um mais aí, ela vai fazer a empreiteira 2 aí, por exemplo. Vai fazer alvenaria. Beleza. E ela vai fazer também a instalação elétrica. Vou colocar aí, não tem serviço. Pode adicionar. E ela vai fazer também a instalação elétrica. Boa, só seleção elétrica, beleza. Vou dar um salvar. E a gente vai ter aí também a empreiteira dos revestimentos. Então vamos selecionar aí o revestimento interno de todos.
beleza, e o externo. Ele deve estar salvando de cima ali ainda, talvez. Tentando. Dá um... Não tá aparecendo aí? Não, Aí, agora vai aparecer, tá salvando. Externo, beleza, ali no lote das fachadas. Aí pode dar um salvar ali em cima. Beleza, agora a gente tem vários responsáveis cadastrados. Quando a gente fizer as nossas medições, a gente vai ver quem está atrasando mais, a gente vai ver quem que está indo bem, qual que é a produtividade de cada um. Então, esse pessoal aqui está indo super bem, esse pessoal aqui está indo mal. Então, fecha aí essa abinha. E aquilo que eu te falei dos filtros, a gente já consegue analisar aí. Pode fechar aí a aba de funcionalidades. Aqui, do lado do menu de funcionalidades, tem um filtro ali, tá vendo? Isso, esse aí mesmo. Aí a gente consegue filtrar por tudo. Então, vamos pegar aí por responsáveis. Beleza? Vamos deixar só a empreiteira 1. Eu acho que deveria limpar para ele. Beleza, a empreiteira 1 é responsável pela estrutura e pela fundação, que tem aquele serviço de fundações. Tudo isso aí é relevante para eles. Vamos colocar só agora a empreiteira 1 e também a empreiteira 3, por exemplo. Beleza, pode dar um filtrar. Agora apareceu o que é dos dois. Então, se você colocar só a empreiteira 3, vai aparecer o revestimento interno e ali para o lado vai ter o externo também. Então, você consegue, por exemplo, imprimir esse cronograma e mandar para cada uma das empreiteiras. Vamos fazer diferente ainda. Vamos colocar as datas ali e vamos imprimir enfim, de 1º de maio até dia... Bom, deixa eu ver quando que tá ali. Vamos colocar neste mês ali. Clica nesse mês. Beleza, pode filtrar. Beleza, agora a nossa linha de balanço se tornou uma linha de balanço só desse mês, só para aqueles responsáveis que a gente selecionou. Beleza? Então, essa aí vai ser a parte de responsáveis e de filtro. A gente consegue filtrar. E quando a gente filtra o cronograma, sempre que a gente imprimir ou exportar com o filtro ativado, ele vai também imprimir com esse filtro ativado. Então, vocês podem mandar aí para o pessoal das empreiteiras deste jeito. Pessoal, as funcionalidades de cronograma são essas, tá? As principais para criar o cronograma. Realmente isso, ficar criando atividade, jogando e fazendo esse fluxo de dependências. A próxima reunião a gente vai trazer um orçamento e já colocar o orçamento para dentro. Aí agora eu quero só aproveitar esses últimos 10 minutinhos para mostrar aonde vocês vão ter acesso ao site de vocês, beleza? Que é onde vai ter as reuniões. Eu vou compartilhar a tela rapidinho. A gente tem esse site aqui. Tá? Eu vou mandar aqui para vocês no chat. Então, beleza, aqui tem um chatzinho, um link com um site. Podem salvar esse link aí, colocar num bloco de notas, mandar naquela conversa só consigo mesmo no WhatsApp, enfim, o jeito que vocês quiserem para salvar esse link. Porque aqui, nessa abinha aqui, ó, de reuniões, eu vou colocar cada uma das nossas reuniões. Então, a partir de amanhã, que é quando o Google Meet libera a gravação para mim, eu vou colocar essa nossa kickoff aqui. A nossa segunda reunião vai estar aqui, terceira aqui. Então, sempre que vocês quiserem revisitar alguma das reuniões, vocês entram por aqui, beleza? Aqui vai ter algumas informações pertinentes, então, informações da Prevision, informações da plataforma em si, cada funcionalidade, coisa da implantação, então aqui a nossa jornada, cada uma das reuniões, beleza? Mas o principal de todos é aqui a abinha de reuniões, certo, pessoal? Galera, a reunião de hoje era isso, tá? Deu pra gente ir super longe. Foi bem básico a parte de cronograma, justamente porque o pessoal da Tessera vai fazer para vocês e agora vocês já sabem bem como mexer no cronograma, né? Afinal, ele é bem simples de ser feito. Depende do conhecimento técnico, você se adapta à plataforma, né? É só aprender onde clicar, onde fazer. Perfeito, exatamente. Normalmente, assim, se fosse vocês que iriam fazer o cronograma, eu teria dado um foco um pouco maior de jeitos da gente fazer e tudo mais, mas o cronograma vai vir pronto para vocês, vocês já sabem fazer, vocês já têm o conhecimento técnico de engenharia civil, então eu imagino que vai ser super tranquilo, e eu quero chegar o quanto antes na parte gerencial, que aí é onde a gente vai focar bastante e ver aonde que a gente vai tirar todo o valor aqui da plataforma para vocês, beleza? Legal. Pessoal, vamos marcar a nossa próxima reunião já, podemos marcar agora? A segunda para a semana que vem, pode ser? Sim. Esse mesmo horário é bom para vocês? Sim. Poderia ser toda quinta, se você quiser já deixar assim pré-agendado. Toda quinta-feira, daí pode ser das 9h30 às 10h30? Porque a partir de agora é 1 hora só.
Aí em vez de 1h30. Aí toda quinta, 9h30 às 10h30. Uhum. Fechou? Aí, se você puder incluir o Leonardo no agendamento, Claro, manda o e-mail dele aqui. engajamento, daí arroba igual o meu ali. Já tá lindo já. Você tá vendo? Ah, então fechou. Ah, já tá aqui já. Beleza. Pessoal, muito obrigado pela atenção, tá? Espero que tenhamos uma ótima implantação aí. Semana que vem a gente já entra na parte de orçamento. Aí depois a gente já também vai conseguir ver medição. A partir de agora vai ser só informação massa. Fechou, galera? Legal. Obrigadão. Amanhã a gravação tá no site já, se alguém quiser ver. Abraço. E aí, obrigado.